Bom dia. O que nos diferencia tanto das outras raças animais? E a resposta é a linguagem. Esse poder da linguagem, da comunicação, criou um abismo imenso entre a raça humana e as outras raças animais. É através da linguagem que nós somos quem somos e temos a sociedade que temos e desenvolvemos toda a tecnologia que temos. As primeiras informações, as primeiras formas de comunicação foram sons e gestos. E segundo estudos, isso remonta a 500 mil de anos atrás, em estudos de ossadas de neandertais, onde os cientistas viram que o diafragma e a medula óssea eram mais desenvolvidos. E isso é necessário para que haja fala. Só que essa fala, obviamente, não é a nossa fala de hoje. Eram grunhidos. E como é que começou a comunicação? Os neandertais precisavam se comunicar. Naquela época, eles já começaram a formar grupos, guetos, começaram a unir famílias para que eles conseguissem suportar melhor as vicissitudes e os riscos de ataque de animais. Então eles começaram a se organizar cada vez em maior número de famílias. Assim eles conseguiam perpetuar, conseguiam viver mais tempo, preservar a espécie, né? Então esses grupos de caçadores saíam para caçar e eles abrangiam grandes áreas. E nessas grandes áreas eles não se viam. Então eles tinham que se comunicar por sons. Então eles criavam sons grunhidos, aonde o outro caçador, ouvindo, sabia que um determinado caçador tinha encontrado uma caça e exatamente o ponto certo. Então todos eles se reuniam e faziam a caça. E não só para caça animal, mas também para busca de alimentos, diversidade de alimentos. Então era uma área muito grande. Quanto maior a área que eles cobrissem, maior possibilidade deles voltarem com alimentos e caça. Então eles aprenderam a se comunicar dessa forma para que fosse possível eles terem êxito. E no âmbito das famílias, eles aprenderam a se comunicar por gestos. Não precisavam de grunhidos. Às vezes, como eles tinham o contato visual, eles gesticulavam. Em vez de grunhir, eles gesticulavam. Obviamente que eu não sei quais eram os gestos da época, mas vamos usar um exemplo, só para exemplificar os nossos gestos hoje. Quando eu faço assim, você está me vendo, você sabe o que eu quero dizer. Quando eu faço assim, você também sabe o que eu quero dizer. Certo? O famoso gesto que hoje em dia todo mundo faz, né? O gesto do coração. Então, eles gesticulavam um com os outros e não precisava falar. Então foi se criando essa comunicação entre sons e gestos, né? E foi havendo evolução. Essas famílias foram cada vez se juntando mais famílias, foram criando tribos. Essas tribos se transformaram em pequenas sociedades e, obviamente, quanto mais informação, mais a necessidade comportamental. Então o encéfalo foi se desenvolvendo para continuar mantendo a entrega, valor na entrega de comportamento. Então todo o nosso cérebro, o sistema límbico, os nossos córtex, eles foram se desenvolvendo para poder conseguir manter a entrega de comportamento do ser humano na sociedade. E isso foi criando uma complexidade. Então tudo foi se desenvolvendo junto. Por volta de 15 mil anos atrás, foi descoberto as primeiras pinturas rupestres, os hieróglifos, as escritas cuneiformes, né? Isso já é na época do Homo sapiens, que é o nosso ancestral. E a partir daí, a evolução, as sociedades foram cada vez mais evoluindo. E os povos foram se separando em várias partes do mundo. E aqui, há mais ou menos 6 mil anos atrás, começou propriamente as escritas, através do sânscrito, do egípcio antigo e do dialeto babilônico e outras. Isso foi se começando a se desenvolver. Então cada povo desenvolvia a sua linguagem
e hoje em dia nós temos aí em torno de 6.500 idiomas na atualidade. Essa linguagem veio se desenvolvendo, né? E foram criados lá atrás os signos linguísticos, que foi a base da gramática. Os signos linguísticos eram divididos em significante e significado. Significante, deixa eu dar um exemplo, xadrez. Quando eu falo a palavra xadrez, você lembra de como escreve. X-A-D-R-E-Z. Então, isso é o significante. E o significado? O que é xadrez? Quando você lembra de xadrez? É um jogo de tabuleiro. Então, esse é o significado. A partir daí, começa a estruturar a gramática. E todo o processo se continua. E cada vez exigindo mais comunicação, mais organização, mais normas. E estamos onde estamos hoje. E a comunicação hoje ela é crucial para o desenvolvimento humano. Você não faz nada se você não souber se comunicar. Só que aí nós vamos falar de comunicação em dois aspectos. Nós temos a comunicação verbal e nós temos a comunicação não verbal. Obviamente, a comunicação não verbal é aquela através do comportamento. É a comunicação gestual. É a comunicação comportamental. A forma que o seu corpo reage ao que está acontecendo. Isso é uma linguagem, isso é uma comunicação. E existem especialistas nisso, existem estudos, existem ciências que estudam isso. Através do gesto, através da linguagem corporal, eu sei se você está falando a verdade ou se você está mentindo. Certo? Então, a linguagem, principalmente de corporal, ela é muito mais verdadeira do que as palavras. Porque a linguagem de palavra, de verbal, você pode manuseá-la. A comportamental não. Você se expressa sem perceber. Então existem ciências que estudam isso, que é a análise de linguagem corporal, certo? Então hoje a aula é para contar um pouquinho dessa história inicial, como começou a comunicação e por que a comunicação iniciou entre os homens. Amanhã começaremos nossa aula falando sobre comunicação verbal. E dentro da comunicação verbal, vamos falar sobre retórica. Por que retórica? A retórica que cria a linguagem persuasiva, tão usada nos dias de hoje, principalmente por políticos e no meio das redes sociais. A linguagem persuasiva, que requer retórica completa. E aí nós vamos puxar um pouco de Aristóteles. Então até amanhã para a nossa segunda aula. Um bom dia a todos.